Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Que bom estar com vocês. Glória a Deus, que coisa boa. O Senhor tem o jeito dele de fazer as coisas, né? E tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. A gente pode não entender de imediato, mas ele não perde o controle de absolutamente nada. Você pode virar para sua irmã e falar assim: ele não perde o controle de absolutamente nada. O Senhor é poderoso, não é, gente? Pois é, e aprove o Senhor, então, que eu estivesse com vocês com a palavra. E é tão interessante como Deus faz as coisas, porque Ele colocou uma palavra no meu coração sobre como tudo deve começar. Com oração. Às vezes a gente pensa: não, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor quer fazer? Confia, deixa Ele fazer do jeito dele, que é melhor do que o nosso jeito. Nós estamos vivendo dias desafiadores, sim ou não? Sim. Gente, é impressionante, a gente está vendo coisas que a gente não pensou que ia ver. A gente está ouvindo coisas que a gente pensou que não ia ouvir. Nas profecias bíblicas há um relato de que todas as nações se voltariam contra Israel. E eu pensava, muitas vezes, indo ali naquela terra, conhecendo aquela gente de perto, conhecendo como eles são zelosos, amorosos, conhecendo como eles são solidários. E não de ouvir falar, de ver, é de presenciar. Eu comecei a pensar: como Deus, como é que essa profecia vai se cumprir? Não apenas por causa desse povo como ele é, mas por causa daquilo que aconteceu na nossa história recente. Quando a gente vai nos campos de concentração, na Alemanha, existem muros escritos: nunca mais. Nunca mais o mundo vai permitir uma barbárie, um genocídio que foi feito contra o povo de Israel no Holocausto. Eu nunca pensei que eu fosse ver pessoas se levantando contra Israel nessa geração. E a gente está vendo isso. A gente está vendo coisas sendo chamadas de certas, que são erradas. E coisas que são erradas, sendo tratadas como certas. A gente está vendo as coisas de ponta cabeça. E nesse tempo, uma coisa que tem me chocado e me alertado, é que muita gente dentro da igreja tem ficado desanimada. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão descrentes. As pessoas começaram a questionar o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Senhor, o Senhor não está vendo isso? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Mas o Senhor não é justiça? O Senhor não é graça e misericórdia? Por que o Senhor está permitindo isso? E isso mostra, gente, como a gente customizou Deus. E como a gente criou um Deus segundo a nossa imaginação. Não é o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, o Deus que se mostra, o Deus que envia o próprio Filho para ser moído, para que nós recebêssemos novamente acesso e vida. A gente se esquece disso tudo e a gente começa a medir aquele que inventou a justiça pela nossa justiça. E as coisas estão meio invertidas. E as pessoas desesperançadas. Porque a gente está dando lugar, gente, a um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. A gente escuta. E hoje, você não é alimentado apenas pela igreja local. Muitas de vocês me conhecem por onde? Pela internet. E na internet é terra de ninguém. Internet tem de tudo. Internet tem um ensino consistente, um ensino bíblico, um ensino cristocêntrico, e também na internet você vai achar um ensino que estimula o seu ego, um estímulo que fala que você é capaz de transformar a si mesma, que você tem que ser a protagonista da sua história. Legal de ouvir isso, não é? É muito legal de ouvir, mas cuidado com as minhas verdades. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele não foi no óbvio. Ele usou a própria palavra de Deus para colocar Jesus à prova. Você pode pular daqui de cima. Não é assim que diz na palavra?
aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te sustentem? Ele usa uma verdade, ele distorce a verdade. E a verdade distorcida nada mais é do que mentira. E a gente tem abraçado essas mentiras. E qual é a função desse engano, do espírito do engano no meio da igreja hoje? Tirar os fundamentos, matar as raízes, deixar só a casca, sem estrutura, oco. Então tem muita gente que está dentro da igreja há anos, mas está oco, está sem estrutura, está sem raiz. E a gente tem que se lembrar, gente, que a oração é a maneira através da qual nós nos relacionamos com Deus. Imagina você casada com João e não trocar uma palavra com ele. Imagina você casada com João e chegar perto dele só com as minhas listas de pedidos. Meu bem, ó, tá faltando arroz, feijão, ovo, traz hoje, tá? E nada mais. Ou imagina eu conversar com o João só no domingo, junto com toda a minha família. Isso é relacionamento, gente? E o que Jesus veio fazer? Jesus veio pagar o escrito de dívida que era contra nós. Nós não podíamos salvar a nós mesmos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso Deus precisou enviar Jesus. E Jesus precisou de morrer para que a sede de justiça de Deus fosse saciada na morte sacrificial de Cristo. E essa morte sacrificial de Cristo nos deu livre acesso a Deus, para que nós voltássemos a nos relacionar com Ele, através da reconciliação que foi feita em Cristo. A Helena, isso é óbvio. Gente, mais do que nunca o óbvio precisa ser dito. Isso é a base. Tem gente que está dentro da igreja há 10 anos perguntando, mas a gente é salvo de quê? A gente é salvo da nossa picaretagem, a gente é salvo da nossa inveja, da nossa cobiça, dos nossos olhares odiosos, a gente é salvo da nossa soberba, a gente é salvo do nosso pecado original. A gente já nasceu pecador. Por isso que nós precisamos de Deus. Precisamos, para nos relacionar com Deus, de passarmos pelo único que é o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Jesus. Ele derramou o sangue sacrificial. Só Ele foi o cordeiro imolado para a remissão de pecados. Por isso só Ele é a porta. Só Ele é a porta. Porque só Ele morreu e derramou o seu sangue inocente para a remissão de pecados. Os justos e santos que morreram depois de Jesus, morreram entregando a sua vida, imitando os passos do Mestre. Mas todos eles, apesar de serem redimidos por Cristo Jesus, eram imperfeitos. Todos eles eram como nós, limitados. Homens que foram sendo aperfeiçoados pelo amor de Cristo, vivendo a vida de Cristo. Homens e mulheres que se entregaram à santificação, ao trabalho do Espírito Santo. E muitos deles deram a sua vida mirando o exemplo do Mestre. Do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim. Do único que é digno e perfeito. Então Jesus nos dá novo acesso a Deus. E agora você pode entrar. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Você não precisa mais de um sumo sacerdote. Você não precisa de mim te representar, do pastor Danilo te representar diante de Deus. A gente pode orar por vocês como corpo de Cristo. Mas você tem a chave de casa. Jesus te deu. Jesus te reconciliou. Então você pode falar com Deus Pai a hora que você quiser. Mas a gente está fazendo isso, gente? A oração, de uma maneira simplista, é falar com Deus. Essa é uma forma simplista de dizer, mas a oração é mais do que isso. A oração é um convite de Deus para que a gente possa interagir com Ele. A oração não é só um lugar onde a gente vai buscar em Deus as coisas que a gente tem necessidade. A oração é o lugar da gente se relacionar com Deus.
O escritor da carta aos Hebreus diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Por sua palavra, Deus fala, Deus cria, Deus revela, Deus mostra o seu caráter, Deus inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. Orar, então, gente, é responder. Deus deu o primeiro passo em direção à humanidade. E orar é responder, é corresponder à generosidade, à provisão de Deus através do seu Filho. Orar é a resposta submissa de uma noiva ao amor sacrificial do noivo. Isso é orar. A oração é uma disposição de se aproximar e conhecer Deus, e não apenas uma maneira de adquirir algo dele. Edmé Williams fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala assim: eu vejo uma igreja clamando pela volta de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Mas eles falam isso, mas não entram no quarto para orar. Então, isso não é desejo pela presença do noivo. Isso não é saudade do noivo. Isso não é querer estar com Jesus. A gente quer ser tirado da terra porque está ruim. Ah, o mundo está difícil, é guerra, é instabilidade econômica. Ah, vai ser, vai fazer, vai acontecer, vai ter perseguição. Ah, meu Deus do céu. E aí, agora que vai ser? Ora vem, Senhor Jesus. Ela falou assim: isso não é amor, isso é golpe do baú. E é literalmente, né, gente? Quando uma noiva quer casar por aquilo que o noivo pode oferecer para ela, é golpe do baú. Mas o Senhor quer que a gente se aprofunde no relacionamento com Ele através da oração. Então, a oração não é só uma maneira de você bater o cartão, gente. É mais do que isso. É a maneira de você desenvolver o seu relacionamento com aquele que você diz que ama. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 5. Eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. Mateus 6, a partir do verso 5, a palavra de Deus diz assim: quando vocês orarem, quem está falando, gente? Jesus. Jesus está ensinando aos seus discípulos. Quando vocês orarem. Ele não está falando se. Se vocês orarem, vocês vão orar assim, não, quando? Ou seja, é pressuposto que você ore. Não tem como se relacionar comigo se você não ora. Não tem como chegar até Deus se você não ora. Quando você orar, porque vai acontecer, tem que acontecer. Quando você orar, como é que você vai orar? Não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quando a gente escuta esse ensino de Jesus, a gente vê claramente o que ele traz como premissa aqui. Não queiram impressionar as pessoas, não vivam de casca, não vivam de aparência.
Sejam de verdade. Para você ser de verdade, você tem que ser no íntimo, não no público. É muito fácil a gente ser uma bênção em público. A gente entra, eu já cansei de falar com vocês, todos esses anos de cura, vocês escutam eu batendo na mesma tecla. Sai da aparência. Porque é fácil a gente ser uma bênção na igreja. O nosso grande desafio é ser crente dentro de casa. É ser uma bênção dentro de casa, é ser crente na vida comum, é ser crente quando você está na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, é ser crente nas pequenas atitudes, é ser crente quando você está sozinho, você e o computador, é ser crente quando você está sozinho com a sua televisão, é ser crente com as coisas que você nutre na sua intimidade, com seu marido, é ser crente, gente. É ter uma vida que corresponda ao sacrifício que foi feito por você. Uma vida onde o Espírito Santo de Deus, de fé em fé, de glória em glória, está forjando Jesus em você. Isso é cristianismo. E ele começa falando, vocês não vão fazer como aqueles que oram em público. Porque eles gostam de ser vistos pelos homens, eles são hipócritas. O que é o hipócrita? É o que parece, mas não é. Por fora você jura que, é uma pessoa de oração. Mas, e a gente mesmo, faz uma avaliação sincera, uma autoavaliação sincera. Você já notou quando você está orando no seu quarto? Só você e Deus, ninguém está te ouvindo. Como é que você ora? E quando você ora, você está em público? Com Deus lá, dependendo do dia, o ranho vai descendo, a meleca, o choro. Oh Deus, Senhor, o negócio está feio, Jesus, Senhor. Eu não tenho nem o que falar, Senhor, eu não estou nem conseguindo falar, eu estou com ódio, Jesus. Rasga o coração. Agora, você está na frente das pessoas, amantíssimo Deus. Eterno, eterno Pai. Tem gente que até trepida a língua, né? Eterno Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. Gente, a gente não engana Deus. Então Jesus está falando, olha, vocês não vão orar como fazem os fariseus em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde possam ser vistos. A gente ama chegar na igreja e ajoelhar para todo mundo ver que a gente está orando. Sei vocês, né? Mas Jesus me pegou numa dessas. Eu vi as meninas da Assembleia de Deus, elas chegam, sentam, ajoelham, né, na primeira cadeira. Eu achei tão bonito. Eu falei, nossa, que legal, né? Elas estão orando. Vou fazer isso também. O Espírito Santo é imbatível, né? Ele vem com a sonda dele na hora. Por quê? Você já não orou lá no hotel? O João já não impôs as mãos para você lá no secreto? Por que você tem que mostrar para elas que você está orando? O pessoal da Assembleia de Deus ficou bravo comigo. Você está falando mal das meninas? Eu não estou falando mal das meninas, estou falando mal de mim. Eu não conheço a motivação das meninas, mas o Espírito Santo me mostrou a minha motivação. Eu estava querendo orar para parecer mais santa. Gente, essa é uma tentação reincidente. Isso é abominação para o Senhor. A nossa vida tem que ser, no público, ela tem que ser a consequência do que é o privado. É de dentro para fora. Quando é o contrário, sobe ao Senhor como um mau cheiro as narinas dele. Se tem uma hora que eu vejo Jesus sendo ríspido, sendo duro, é com gente hipócrita. Gente que parece, mas não é. E ele coloca esse prumo aqui para a gente. Vocês não vão orar para ser visto. Vocês não vão orar para parecerem mais santos para os outros. Vocês não vão orar para... sabe, a gente ama falar que está jejuando, né? Nesse mesmo texto, Jesus ensina sobre o jejum, o pessoal fica abatido. Está tudo bem, fulano? Está tudo bem. Eu estou jejuando. A Bíblia fala, olha, penteia o cabelo, põe uma maquiagem, vai, toda bonita. Tá bem, tá ótimo. O estômago está lá nas costas, está tudo bem. Mas a gente gosta de quê? De proclamar as nossas boas obras. Gente, a gente é um material que só Jesus para amar a gente assim. E ele está falando, vocês não vão fazer isso. Porque eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. De serem vistos e aplaudidos pelos homens. Eu não quero recompensa de homem não, gente, eu quero recompensa de Deus. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Ele está falando de uma vida. Ele está falando de intimidade. De cultivar o seu secreto com Deus. De cultivar o seu momento com Deus. De cultivar, de ser intencional
nas suas... Gente, quando você quer conhecer uma pessoa, o que você faz? Você chama para tomar um café, né? Você chama para sua casa. Vão lá em casa. Você conheceu uma pessoa, achou ela legal. Achou ela legal, você, como é que eu posso fazer para me aproximar da fulana? Vou convidá-la, vamos tomar um café? Vamos almoçar junto? Vamos sentar ao redor da mesa ali? E é assim que nasce o relacionamento. Não é assim? E aí, à medida que você vai conversando, você vai vendo que vocês têm muita coisa em comum, e isso vai aprofundando, e você vai aprendendo com aquela pessoa, e você vai conhecendo, ela vai contando as experiências dela, você vai contando as suas experiências, e assim nascem as amizades. Por que vocês acham que com Deus é diferente? Você não ora, não lê a Bíblia e fala que conhece Deus, conhece nada, gente. Por que vocês acham que naquele grande dia Jesus vai falar, não te conheço? Mesmo para quem profetiza em nome dele, para quem cura, expele demônio em nome dele. Porque não tem relacionamento. Então ele coloca esse prumo, ele coloca esse padrão. Vocês vão cultivar no privado, vai ser uma coisa verdadeira, de coração para coração, sem meias palavras, sem meias verdades, porque não dá para a gente esconder o nosso coração peludo de Deus, não, gente. Ele conhece as nossas faltas, Ele conhece os nossos limites, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele tem prazer de ouvir a nossa sinceridade de coração. A Bíblia diz que o Senhor não despreza o quebrantado de coração. O quebrantado e contrito, Ele não despreza, Ele não rejeita. Você está despedaçado, vai chorar as pitangas para Deus. E não precisa de medir as palavras, porque você não pode esconder dele as palavras que a sua mente e o seu coração já falaram. Então que saiam pela boca como evidência da sua sinceridade. Mas aí, ele também fala, não repitam várias frases vazias sem parar, como fazem os gentios, porque pensam que por falar muito, vai ser ouvido. Também não é critério. Mas aí ele coloca para a gente um padrão, uma ordem. E essa ordem, ela não fala de uma reza. Porque a gente ora o Pai Nosso, gente, no automático. É uma reza. Reza é aquilo que você só repete igual um papagaio, sem entender e sem perceber as intenções por detrás de cada frase. E quando Jesus ensina, ele está dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Começa a oração aí. Pai Nosso que estás no céu. Sabe o que é isso? Para dar para a gente a perspectiva de que Deus é Pai. Nós somos filhos. Ele é grande. Nós somos. Ele é perfeito. Nós somos limitados. E não só isso. É Pai Nosso. A gente vive hoje no evangelicalismo uma fé autocentrada. Até nas nossas canções. A gente que o Pai é meu. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um sonho para mim, Deus tem um ministério para mim, Deus me ama, me ama, Ele me ama mesmo, é verdade, mas Ele ensinou a orar ao Pai? Por quê? Porque não é só você não, bem. Ele está se comunicando com o corpo, a noiva. A noiva não é constituída de uma pessoa só. A noiva é um organismo vivo. A noiva é cada um de nós. Então olha para essa pessoa que está do seu lado. Deus te ama tanto quanto ama ela. Você não é mais amada não, meu amor. A gente tem que perder esse negócio, sabe? De uma fé autocentrada. É tudo sobre mim, meu umbigo. Ai, Deus me ama. Eu sou filhinha preferida de Deus. Não tem isso não, gente. O Pai é nosso. Se o cotovelo está sofrendo, o corpo inteiro padece. Se o dedinho está machucado, o corpo inteiro padece. E a gente precisa de ter a ideia clara que Deus se relaciona com a sua noiva, com a sua igreja, da qual nós somos parte pela graça e misericórdia de Deus. Quando nós temos esse equívoco de ter uma fé muito exclusiva, você tende a se ferir mais. Você se decepciona com Deus. Quando as coisas não acontecem do jeito que você queria, você fica de biquinho com Deus. Depois fala que me ama. Mas olha lá, o milagre está acontecendo na vida da Mônica.
Depois fala que Deus não tem filho preferido. Uma ova. Você pode ver, quem fica aí de mimimi com Deus, de bico com Deus, é porque tem essa mentalidade equivocada, de que é tudo sobre mim. Eu no centro. Pai nosso. A salvação é nossa. Jesus é o nosso Rei. Deus é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Nós precisamos de declinar de uma visão de fé autocentrada e egoísta. Tem uma estrutura aqui. Santificado seja o teu nome. Mas Helena, Deus já é santo. Mas como que o nome dele pode se tornar ainda mais santo? Como que o nome dele pode ser ainda mais bendito? Pela vida dele em você. Pelo seu testemunho. Por aquilo que ele está trabalhando em você, forjando em você. Quando as pessoas veem você atravessando um problema difícil, permanecendo fiel e atravessando o vale, saindo do outro lado vitoriosa, as pessoas se inspiram. E elas enxergam, não é sobre a Helena, é sobre o que Deus está sustentando e fazendo na vida da Helena. As pessoas começam a glorificar a Deus. Às vezes você conhece aquela pessoa que tinha uma vida doida, louca, autodestrutiva, destruía a família, cheia de vícios, de perversões. Aí Jesus entra na vida dela. E aí você vê, até a cara da pessoa fica diferente. Parece que ela fica iluminada. A atitude é outra, o tom da voz vira outro, o jeito de caminhar vira outro, o jeito de vestir vira outro. E você sabe que não foi uma coisa só de casca, porque você às vezes é uma pessoa próxima de você. Gente, não tem nada mais delicioso do que ver um processo de novo nascimento. É delicioso demais. A gente experimentou isso de uma maneira muito evidente quando o Arthur, o nosso terceiro filho, nasceu de novo. Ele foi criado na igreja, cresceu na igreja, sempre foi um menino que nunca me deu trabalho. A não ser, trabalho assim, de, por exemplo, ter vício, mexer com droga, nada disso. Mas o Arthur, ai Jesus, eu tive que pôr muita mão na cabeça dele e falar, ungido do Senhor, você vai dar muito trabalho para o inferno, rapaz. E aí chegou um tempo que ele veio com uns papos esquisitos, de que não queria ir na igreja, porque a igreja, sabe aqueles papos? Só tem hipócrita, como no mundo não tivesse hipócrita, O mundo é tão bom, né? A igreja é só a igreja que é ruim. Né? Uns papos assim e tal. Mas aí Jesus entrou. Quando Jesus entrou, meu Deus, não tem dúvida que Jesus entrou. Não tem dúvida. Ele nunca pedia perdão por coisa nenhuma. Mãe, pai, preciso conversar com vocês. Desfilou todos os pecados dele diante de nós, pediu perdão. Falei, meu Deus, Jesus fez. Começou a ser a pessoa mais amável do mundo. E todo aquele poder de argumentação que sempre me talhou o sangue, agora ele usa para anunciar Jesus. Eu falei assim, Jesus. Não tem nada mais maravilhoso, você vê a evidência. E quando você vê a evidência, não tem como você dar glória para o homem. Você fala, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Santificado seja o teu nome, Senhor. Que o seu nome seja santificado na minha vida. Que as pessoas olhando para mim, elas vejam o aperfeiçoamento do Senhor, a obra do Senhor. Venha o teu reino. Então você percebe que a primeira parte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É tudo sobre Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A estrutura da oração adequada é primeiro você entender quem Deus é. Você não interage com Deus de igual para igual. Sabe aquela história? Não, Deus é meu chapa. Aquela palavra profética, vocês lembram? Nega beiçuda, eis que te digo. Falo assim contigo porque tem intimidade contigo, gente. Sabe, o pessoal fala, Deus, gente... Gente, quando você conhece, quando você vai conhecendo Deus, através da palavra, através da comunhão, te dá uma santa reverência, gente. Te dá uma santa reverência. Tem momento que você tem medo até de mexer.
Se você está orando e ele entra no quarto, você fica paralisado, cara. É uma presença santa. Que vai, não, Jesus é meu chapa. Gente, sabe aquela pessoa que jura que tem intimidade com você, mas não tem nenhuma? Oi, amiga. Amiga, te conheço. É assim. E muitos de nós estamos vivendo assim, achando que intimidade com Deus é tratar Deus de qualquer jeito, e a gente se esquece. Quando a gente entende que é tudo sobre Ele, que Ele é poderoso, gente, é um relacionamento de pai. Mas, por exemplo, eu não trato meu pai de qualquer jeito. Eu beijo meu pai, eu sento no colo do meu pai. Hoje eu não sento não, porque eu estou pesada para ele. Mas eu reclino a cabeça no peito do meu pai. Mas eu não chego para ele e falo assim, e aí, velho? Não, ele é meu pai. E, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você que é filho de pais mais velhos. Eles não deixaram de ser pai porque estão mais velhos, não. Nós devemos honra aos nossos pais até o último fôlego de vida deles. Às vezes a gente pensa, trata os pais como eles estão envelhecendo, e algumas limitações estão se impondo, e você fala, não vai não, pai! Eu me peguei, Deus puxou minha orelha. Minha mãe, na pandemia, saía sem máscara. Aí um dia o guarda parou ela, senhora, cadê a máscara? Ela sozinha na rua. Cadê a máscara? Você está sem máscara, senhora? Tô não, seu guarda, pera aí. Tá aqui! Amigo do peito. A máscara estava no sutiã. Ô mãe, misericórdia, mãe. A máscara não é para ficar no sutiã. Arleninha, eu não aguento, não. Eu vou caminhar às 5h30 da manhã por causa disso. Eu não encontro com ninguém me enche a paciência, ninguém me passa vírus, eu não passo vírus para ninguém, mas eu não aguento andar com aquele negócio que fica me dando dor no peito. Eu vou ficando sufocada. E aí eu fui toda folgadinha. A senhora não pode fazer isso definitivamente, mãe. A senhora tem que ter juízo. O Espírito Santo falou, quem é a mãe? A gente passa umas vergonhas, né, gente? Tem que calçar a cara e falar, desculpa, mãe, desculpa. Eu aconselho, eu sugiro. Eu sugiro a senhora, mamãezinha. Nossos pais, eles podem estar velhos, mas eles são adultos. E deve ser muito duro ser mandado por um filho. Tipo, não troquei suas fraldas. Você está querendo vir me dar ordem? Te aguentei na adolescência. Você vai querer me dar ordem? E às vezes a gente tem esse relacionamento com Deus, sabe? A gente quer dar ordem para Deus. Não se esqueça. A gente precisa de ter, não perder a visão de que Deus é todo-poderoso e que você pode se achegar confiante na intimidade, no acesso que Jesus te deu, mas não perca a reverência. Não perca o padrão. Ele é um Deus santo. Se Ele se manifestar em toda a sua glória, a gente vira churrasco. Por isso que a gente vai ter que ter um corpo glorificado. Essa estrutura não dá conta. Se Deus se manifesta, a gente vai lendo, eu não sei se vocês leram aquele livro que foi lançado há muitos anos atrás, o Caçadores de Deus. Aquele livro me impactou muito, porque ele descreve uma experiência de um cara que estava buscando a manifestação de Deus, manifestação de Deus, manifestação de Deus. No culto que Deus se manifestou, o púlpito de acrílico fendeu no meio, o pastor voou 2 metros para trás, ficou lá estichalhado, e o povo vinha se arrependendo de pecado espontaneamente, tamanha era a reverência imposta, o ar ficou rarefeito, segundo a descrição dele. Ele falou assim, era difícil a gente respirar, o ar ficou rarefeito. A gente fala, vem com o peso da tua glória. O Espírito Santo traduzindo. Vamos lá, vamos traduzir essa música. Porque se ele vem com o peso da glória dele, gente, a gente desintegra. Vocês viram alguma cena lá das cataratas do Iguaçu agora? Quem aí viu? Está com uma vazão impressionante, nunca vista antes. Aquelas passarelas, tudo estão sendo arrastadas. Milhões de litros de água por minuto, por segundo. Uma força descomunal. Você já viu o oceano? Uma força descomunal, a gente vira nada. Pois é, foi Deus que criou. Por aí você vai ter uma ideia.
A estrutura é: venha o teu reino. Reina sobre mim, Senhor. Seja feita a tua vontade. Aí a gente lembra da oração de Jesus. Eu quero isso, Senhor. O meu desejo é que o Senhor afaste de mim esse cálice. Eu estou expondo para o Senhor, Pai, a minha angústia. Contudo, que seja como o Senhor quer e não como eu quero. Se Jesus orou assim, por que a gente fica dando ordem para Deus? É confiança de que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, é melhor do que a nossa. Porque Deus está no nosso futuro. Nós somos limitados pelo tempo. Deus é atemporal. Deus não está preso no relógio, nem nas estações do ano. Ele tem a visão do todo, nós temos uma visão fragmentada. A segunda estrutura da oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Essa segunda parcela é de dependência, de confiança e de obediência. Quando você fala o pão nosso de cada dia, isso está falando de confiar na oração. Quando a gente ora, a gente tem que confiar que Deus está ouvindo. Quando a gente ora, a gente tem que confiar que a bondade de Deus se inclina sobre nós, ainda que Ele diga não. Que Ele vai cuidar de nós mesmo no fundo do vale. Que Ele vai estar conosco mesmo nos dias mais nublados. O pão nosso de cada dia. Isso não fala só do alimento, da roupa. Isso fala do sustento para ficar de pé em cada dia. Isso fala de resistir a cada adversidade que surge, a cada diagnóstico que surge, a cada desafio com o filho que surge. O desemprego é de cada dia. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente pensou que tinha aprendido isso na pandemia, aprendeu nada. Estamos aí repetindo os mesmos erros de novo. A gente não tem controle de nada não, gente. E de vez em quando Deus tira o controle assim da mão da gente para a gente ter a noção. A gente nunca teve controle, mas a gente pensa que tem. E de vez em quando tudo dá errado, assim, um diagnóstico te derruba. Só te resta: Senhor, me salva. Quando a gente chega aí, chegamos num bom lugar. O pão nosso de cada dia. Nós andamos construindo para o amanhã e não vivendo hoje. Nós andamos sonhando o amanhã sem desfrutarmos o hoje. Nós vivemos acumulando para amanhã sem abençoar hoje. E Jesus está ensinando para a gente uma outra estrutura: confiança. Quando vocês orarem, vocês vão orar o pão nosso de cada dia. Porque eu creio que o de amanhã você vai cuidar de amanhã, depois de amanhã você vai cuidar depois de amanhã. Eu não estou dizendo, gente, para a gente viver uma vida irresponsável, endividada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando uma vida que confia. Porque tem gente que acredita que pode realmente controlar as coisas. Deus fala: vai lá, divide o seu pão com o outro. Não vou não, Senhor. Amanhã eu posso precisar. Você conhece alguém assim? A casa está cheia de tranqueira. Vamos doar, mamãe. Não, amanhã eu posso precisar. Tem 15 anos que está falando que vai precisar daquela porquinha. A rosca que põe no parafuso, aí a pessoa vai, acumulador, vai juntando as coisas. Não, gente, confia, Deus vai te prover. Aquela calça 38 que um dia te serviu, não te serve mais, não te pertence mais. Doa, irmã. Helena, mas eu vou emagrecer. Quando você emagrecer, o pão nosso daquele dia Deus vai te dar. O pão nosso de cada dia, confia. Hoje, o Senhor cuida de você hoje. A palavra de Deus nos exorta em vários outros trechos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas a gente insiste em ficar ansioso. A gente não sabe nem se a gente vai estar aí amanhã, gente. Na real, quem me garante que eu vou estar viva amanhã?
Quem me garante que eu vou estar vivo daqui 4 horas? Quem me garante? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se você está se achegando a Deus para fazer essa oração, parta do pressuposto que você está resolvido com o seu próximo. Que você não está com o rabo preso com ninguém. Que você não está com pendência com ninguém. É isso que Jesus está colocando aqui, obediência. Confiança, obediência. Ele falou que é para a gente perdoar. Não é para quando você sentir vontade, não. Ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai lá, conserta com seu irmão, depois vem e oferece a oferta. É pré-requisito. Antes de você adorar a Deus, conserta com seu irmão. Por isso que ele está dizendo, perdoa as nossas dívidas, porque nós temos pecados, nós falhamos, nós cometemos. Mesmo querendo acertar, a gente erra. Em pensamento, em palavras, em sentimentos, a gente erra. Perdoa, Senhor, nós precisamos de perdão de pecado. A gente esquece disso também. Antigamente, a gente tinha oração coletiva de pecados, de perdão de pecados. Eu fui na igreja que o meu sobrinho agora é pastor auxiliar, uma igreja que está nascendo agora, uma graça igreja, uma bênção bíblica, cristocêntrica, uma lindeza. E é tão bom a gente ver quando um jovem, né, tem essa visão e tal. E eles têm uma prática que há muitos anos eu não via na igreja. Na liturgia do culto, uma confissão coletiva de arrependimento de pecados. Eu falei, gente, que coisa linda. Porque isso está previsto ali no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. A gente parou de pedir perdão pelo pecado. A gente peca todo dia. Gente, santificação é esse processo de tomar banho todo dia. Não é de ir acumulando pecados. Jesus já nos perdoou e já nos reconectou com Deus. Mas você parou de pecar por causa disso? Não. Então você precisa de rever o seu dia, de chegar diante de Deus e falar, Senhor, o que eu te ofendi hoje? Em que eu entristeci o teu espírito hoje? O Espírito Santo vai te lembrar. E você vai pedir, oh Deus, me perdoa. Briguei com uma menina há pouco, né, na internet. A bonita foi falar bem do Hamas. Foi atacar Israel. Aí, eu mandei uma mensagem para ela, no direct. Movida pela ira, né? Eu fui do 0 ao 1000, assim. O quê? Peguei o telefone e falei assim, você é ignorante ou imbecil? Feio, né? Feio. Aí ela me desacatou do lado de lá. Ignorante você, não sei o que, imbecil você. Ah, esqueci mais um item. Mau caráter. Quando você pensa que você está livre de você, ao velho homem desgraçado aí batendo na sua porta de novo. Falei, o João regalou o olho. Que isso? O que está acontecendo? Helena, quase que ele tomou o celular da minha mão. Gente, aí o sangue foi esfriando. A razão foi voltando e o Espírito Santo detonando. O Espírito Santo é fruto do Espírito, Helena? Cadê o domínio próprio, Helena? Mansidão foi pelo ralo. Vai pedir perdão. Gente, olha. Gente, deixa o Espírito Santo fazer a obra para você não passar vergonha. Porque se você insistir no erro, dar vazão para sua cara, e você está querendo viver diante de Deus, você vai passar vergonha. Aí fui lá, né?
Não consegui, gente. O Espírito Santo não me dava sossego. A coisa foi ficando tão feia que eu estava no meio de um almoço com os pastores. Eu disse, gente, vocês me dão licença um pouquinho? Levantei, fui lá no canto do restaurante, desbloqueei ela. E falei assim, olha, fulana, é esse seu nome, né? Porque eu não sabia a pronúncia certa. Acredito que seja essa a pronúncia do seu nome. Eu quero te pedir perdão. Idiota fui eu, imbecil fui eu, de ter te tratado dessa maneira. Eu não tinha o direito de, mesmo tendo uma posição diferente da sua, te tratar do jeito que eu te tratei. Isso não representa o Deus a quem eu sirvo e amo. Eu te peço que você me perdoe, viu? Eu não te conheço, você não me conhece, eu me senti atingida, eu amo demais aquele povo, mas eu não tinha o direito de falar assim com você. Então, eu espero que você me perdoe. Eu fui uma tola me dirigindo a você dessa forma. E não quis mais saber a resposta. Porque ela tinha todos os motivos para continuar me desacatando, mas enfim. Não voltei lá para ver, não. Eu espero que ela tenha me perdoado. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer, gente, é que a obra do Espírito Santo em nós, ela está sendo feita. E a gente precisa se expor a essa obra todos os dias. E a gente precisa de reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Está lá, está no modelo que Jesus deixou. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. E é assim que nós vamos sendo aperfeiçoados. Você vai querer parar de passar vergonha. Você vai querer parar de pagar mico para o diabo. Você vai querer que o nome de Deus seja santificado na sua vida. Então nós precisamos de tomar banho todo dia. E para a gente, se chegar a Deus e pedir perdão, a gente tem que estar com o nosso próximo resolvido. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e pede perdão. Vai lá e ele pode querer não aceitar? Pode, é o direito dele. Mas você tem a obrigação, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Depois que meu sangue esfriou um pouco mais, eu ainda procurei ela lá, mas agora eu acho que é ela que me bloqueou. Assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Se eu tivesse orado nessa estrutura, naquele dia de manhã, duvido que eu tinha caído no engano, no laço do capeta. Porque o Senhor escuta a nossa oração, gente. Quando você vê que o negócio está ficando feio assim, o Espírito Santo, pá, dentro de você, ao Senhor, enche a boca d'água. Ele vai te ajudando. Mas a gente tem que se expor. Essa segunda estrutura, confiança, obediência e dependência de Deus. E na conclusão da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração começa com Deus no foco e termina com Deus no foco. Não é uma reza, é uma proposta de estrutura que organiza qualquer oração. Começa qualquer oração que você for fazer com Deus no seu foco. E termina a sua oração dando a Ele graças por quem Ele é, com Ele no foco. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. O Senhor sabe tudo, o Senhor é sábio, o Senhor é santo, o Senhor é bom e eu te agradeço. Todas as nossas orações devem ser permeadas por essa estrutura. E não uma estrutura egoísta. Não buscando apenas as benesses de Deus. A gente custa orar, e quando a gente ora, a gente ainda ora errado. Porque a gente vai a Deus só com as nossas listas, igual citei aqui o exemplo. Só com a nossa petição. E normalmente a nossa lista é para a nossa família, para a nossa igreja. My precious. Tudo meu, tudo meu, tudo meu. E o Senhor está ensinando para a gente que não é assim, não. Olha que interessante, no livro do John Piper, o livro do John Piper chama Quando Eu Não Desejo Deus. Ele diz assim, abre aspas,
Não é errado querer as dádivas de Deus e pedi-las. No entanto, toda dádiva deve ser desejada essencialmente porque ela nos mostra mais de Deus e nos acrescenta mais dele. Assim, é secundária cada oração pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família, pelo emprego e pelo ministério. O grande propósito da oração é pedir que em todas as suas dádivas e por meio delas, Deus seja a nossa alegria. Gente, quando nós começarmos a interagir com Deus, a nos relacionarmos com Deus, através de uma oração moderada pelo Pai Nosso, nós vamos entender, nessa interação com Deus, que quando Ele fala não, Ele está nos amando. Que mesmo quando você está no vale, Deus não te abandonou. Que mesmo quando o resultado da eleição não foi o que você esperou, Ele não perdeu o controle. Que mesmo quando a guerra explodiu, sem você entender com tanta violência, Deus é o único capaz de pegar a história da miséria humana e transformar em triunfo, em conversão, em uma oportunidade para Jesus se apresentar para um povo. Esse que é o Deus que a gente serve. Mas a gente customiza Deus. E Ele mais se parece com o gênio da lâmpada, com o Papai Noel. E as nossas orações são totalmente egoístas e autocentradas. E a gente ora pouco. E quando a gente vai para Deus, é só na hora do perrengue. É só na hora da luta, é só na hora da adversidade. Aí a gente faz campanha. Aí a gente dobra o joelho. Aí a gente jejua 21, 40, 70 dias. Aí a gente busca a bênção. A gente busca a cura. E Deus, muitas vezes, por misericórdia e graça, atende a nossa súplica, atende o nosso clamor, dá a nossa provisão. Mas a gente perdeu a oportunidade de viver um outro nível de relacionamento com Ele. De recebermos a porção de calma para atravessarmos os vales. De recebermos a porção de paz. Eu não abri isso, mas vou abrir com vocês hoje. As coisas acontecem aqui no Cura, hein, Mônica? O João, esse ano, enfrentou um câncer. Quando você pensa assim, gente, tem tanta coisa, Senhor. Quando você ora para o Senhor, Senhor, a esperança adiada apodrece os ossos, Senhor. Ouve o meu clamor, Senhor. O Senhor sabe qual é a minha petição diante do Senhor. E quando você espera uma resposta, vem um diagnóstico. E quando o médico falou, João, são 4 tumores. Grau 8. 3, 7, 1, 8. Você tem que fazer uma cirurgia. Eu me conheço. O João me conhece, nossos filhos nos conhecem. Eu sou intensa em tudo. Mas a paz que supera todo o entendimento, ela veio sobre mim e sobre o João. A gente ficou olhando para o médico. Vai ter que fazer cirurgia e é rápido. A gente saiu dali, ficamos olhando um para o outro. Nas investigações a gente estava pedindo a Deus livramento. Livramento, Deus, dá livramento. Que seja um tumor benigno, que não seja nada, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Como é que a gente vai lidar com isso, Senhor? Tem misericórdia. Tantas coisas passam pela cabeça. Mas Deus não deu. E Ele não me amou menos, em nem um minuto. Ele não amou a gente, né, meu bem? Menos nem um minuto. Ele esteve conosco, Ele está conosco. Todos os dias da nossa vida. É essa presença que você vai querer ter no dia mau.
É essa presença que você vai querer ter. Então, construa o seu caminho de relacionamento. Porque a religião não te dá isso. Esse evangelho fake que está sendo pregado não te dá isso. Essa oração autocentrada e egoísta não te dá isso. Tratar Deus como se Ele te devesse alguma coisa não te dá isso. A paz que excede a todo entendimento, só Deus pode dar. Só Ele pode dar. Ele é a fonte da água da vida. Ele é a luz do mundo. No meio da escuridão, Ele é a esperança. No meio do diagnóstico difícil, Ele é a nossa esperança. A porta, o único caminho. Agora você só tem isso, gente, se você se achegar. E nós precisamos de, como igreja, é urgente, gente. É urgente que nesses dias que nós temos vivido, a gente saia da superfície, a gente abandone a religião, a gente abandone o evangelho fake, ególatra, que insufla o seu ego e mente para você dizendo que você pode se solucionar sozinho, que você é o protagonista da sua história. O protagonista da minha história é Deus. Ele é o início e o fim, Ele é o motivo de tudo, Ele é a razão da minha existência. Ele é tudo sobre Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, a majestade é dEle. A força que eu tenho vem dEle, a saúde que eu tenho vem dEle, a esperança que eu tenho vem dEle, a paz que eu tenho vem dEle, o perdão que eu preciso no dia que eu fracasso vem dEle, é tudo sobre Ele. Então por que a gente não se achega a Ele, minha linda? Por que a gente fica na superfície, insistindo na religiosidade? Com tudo que tem sido investido nas mulheres, nesses projetos, nos últimos 30 anos, congressos de mulheres que têm levantado milhares de mulheres. E a gente só está engordando. Ou resolvendo câncer com band-aid. Como nós somos numerosas com o alimento que nós temos recebido. Pelo menos nessa casa eu sei que o alimento aqui é sólido. Com o alimento que nós temos recebido, a gente era para estar num outro nível. De relacionamento com Deus, de intercessão ousada. Profetizando em hospitais, curando enfermos, quebrando cadeias dentro das prisões. Mas uma fé que começa na oração autocentrada, ela permanece autocentrada em tudo mais. Se você é autocentrada na oração, você não vai transbordar para lado nenhum. As bênçãos são para você, a alegria é para você e para sua família. O dinheiro é para você e para sua família, o conforto é para você e para sua família. Se a minha família está bem, que o resto se exploda. No fim, é isso que está no fundo das nossas motivações. Quando nós temos uma vida de oração rasa e autocentrada. O apóstolo Paulo, ele ensina. Não, antes do apóstolo Paulo, Tiago diz na sua carta, em Tiago 4, 2, 3... Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. O apóstolo Paulo nos orienta a nos achegarmos a Deus com confiança e com ações de graça. Aos Filipenses ele diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Filipenses 4, 6. E a consequência disso? Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aos Tessalonicenses ele diz, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É fácil você agradecer uma bênção, mas Deus quer que a gente agradeça o diagnóstico difícil. Senhor, nós não estamos entendendo nada, mas bendito seja o nome do Senhor, porque se o Senhor quer que a gente passe por isso, é o Senhor mesmo que vai sustentar a gente. Obrigada, porque a sua força está conosco, a sua paz está conosco, a provisão está conosco. E a sua decisão é o melhor para nós. Que em nome de Jesus,
nossas orações entrem no lugar que elas precisam de entrar. Primeiro que elas comecem a acontecer. Que você saia desse lugar de silêncio no seu relacionamento com Deus. Não há relacionamento em silêncio. Relacionamento é permeado por longas conversas, deliciosas conversas. Um dia eu virei para uma mãe e falei assim: nasceu seu bebê, você vai ter que orar pro resto da sua vida. Ela tomou um susto, parecia que eu estava jogando uma maldição nela. Ela: ai, pastora. Eu falei: mãe, mas você já não conversa com ele? Eu quero conversar com o João o resto da minha vida e na eternidade. Não deveria ser um peso, mas aí você vê como é que a gente tem um relacionamento com o coração. É algo que a gente vai lá pagar. É algo que a gente vai lá dar o check da religiosidade. Ah, tem que orar, né? Ah, vou orar. Não, gente, vou lá. Vou conversar com o meu amor. Vou ter uma conversa com ele. Vou abrir meu coração para ele. Vou confessar meu pecado para ele. Vou buscar minha alegria nele. Vou buscar minha esperança nele. Vou contar meus sonhos para ele. E vou dizer: coincide com os meus, Jesus. Me faz sonhar os seus sonhos, porque os seus ninguém pode frustrar. Eu quero sonhar os seus sonhos. É num relacionamento, gente. E o relacionamento profundo, intenso, prazeroso, leve. É isso que Deus quer ter com a gente. Uma história. Caminhar junto. No dia que você não estiver aguentando andar, te pegar no colo. Te fazer atravessar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Feche os seus olhos. Ele está. Senhor, nós estamos na tua presença. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a fonte da água da vida. O Senhor é a nossa alegria, contentamento e prazer. E força nos dias difíceis. Pai nosso, nós como tuas filhas reunidas aqui, te pedimos, ensina-nos a orar. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a sermos intencionais na nossa vida de oração. A buscarmos até encontrar. A priorizarmos esse tempo, Senhor, mesmo quando é desafiador. Como se disso dependesse a nossa vida, porque depende. A gente não sabe o quanto. Não queremos andar angustiadas nem desesperadas, mas queremos descansar em Ti, achando a nossa porção no Senhor, todo dia, a nossa paz, a despeito das circunstâncias ao redor, o nosso contentamento, a despeito daquilo que temos, a nossa fé esperançosa de que a gente já sabe o fim da história, e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós queremos não apenas verbalizar isso, Senhor, mas nós queremos viver isso, Senhor. Conversar contigo, nos aquietar aos teus pés, como Maria, falar e ouvir, ouvir e falar, aprender de ti, aprender de ti, receber de ti o que só o Senhor pode nos dar. Toma-nos pela tua mão, Senhor, e guia-nos no teu caminho, e ensina-nos
crescer na nossa vida de comunhão contigo, que as nossas conversas se prolonguem, que a gente conheça a tua face amorosa e sejamos conhecidas do Senhor, que os nossos sonhos e projetos sejam totalmente depositados em tuas mãos, que a gente prove da tua fidelidade dia após dia. Ensina-nos, ajuda-nos, atrai-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.